1h, 10 minutos agora, a hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Você vai acompanhar agora a realidade de quem passa muitas vezes de forma despercebida por nossas vidas. Mulheres que enfrentam situações diversas, mulheres que têm as ruas como lar. Mulheres que muitas vezes são invisíveis para a sociedade pela falta de um endereço ou família. Ter um trabalho para conquistar o sonho da independência financeira fica difícil. Eu quero arrumar um serviço para eu poder alugar minha casa. Até dá vontade de desistir de tudo. Quando você vai entregar coisa mesmo, se você entregar currículo com o endereço do albergue, você não arruma serviço. Ninguém te dá serviço não. Na rua, a diferença de sexos é gritante. Os direitos não são iguais. O machismo ainda tem raízes que são difíceis de arrancar. É muito chateada quando a gente vai em algum vagabundo, porque só vagabundo que não respeita uma pessoa e às vezes procura de respeitar mesmo, a gente se dá no respeito, muito vagabundo não respeita. Para sobreviver, é preciso aprender com garra e muita força de vontade. Eu fui me turmando com a turma e eles foram me ensinando. Porque quando eu cheguei na rua eu tinha vergonha de tudo. Hoje eu já tenho vergonha de algumas coisas, mas não é tanto igual antigamente. Antigamente eu tinha vergonha até de pedir na rua alguma coisa para alguém. Hoje já não, hoje já é diferente. Saíram cedo de casa e a vida nunca foi fácil. Diante das dificuldades, as datas comemorativas, como o Dia da Mulher, não são importantes. Mas quando a mãe é lembrada, fica a emoção. Eu procuro não lembrar, porque eu ficar alegre, porque eu já moro no meio da rua, eu já tudo sou feliz. Mas para eu lembrar de mãe, dessas coisas, eu fico assim, triste. Porque é uma coisa que eu não tenho, nunca tive. Não sinto nem falta, porque eu nunca tive. Agora nós vamos para o quadro Política de A a Z. Aqui comigo no estúdio, Arimateia Azevedo, boa tarde. Boa tarde, Nádia. Arimateia, mais uma do presidente Jair Bolsonaro. Parece que ele é o rei, ou seja, o mito das bolas fora. Eu vou até usar esse termo, porque ontem, no dia comemorado o Dia do Fuzileiro Naval, dia 7 de março, ele participou de um evento, se não me engano, lá no Rio de Janeiro, de uma solenidade, e comentou o poder das Forças Armadas, ou melhor, o querer das Forças Armadas, e foi infeliz no que ele disse, hein? Adorei o mito das bolas fora. Realmente os acontecimentos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro nos remetem a uma conclusão linear de que falta-lhe conhecimento, sobretudo para tratar de questões de costume e, ao mesmo tempo, questões de Estado. Você veja, Nájila, em menos de 48 horas, o presidente ganhou a mídia mundial, não digo nem a nacional, foi a mídia mundial. Aliás, aquele episódio daquele filme, daquele vídeo escatológico que ele postou, passou a impressão para a mídia mundial de que tinham invadido o perfil do presidente. Então ele ganhou essa notoriedade, lamentavelmente, pela porta dos fundos, pela forma mais negativa. Primeiro, como eu disse, por postar um vídeo de cena escatológica e sexo explícito, fazendo ele mesmo a negação do significado para o Brasil do seu carnaval, da sua festa mais popular, que é a festa do povo, democrática e, sobretudo, rentável para essa economia de um país que vive numa séria crise. E nem bem ganha os holofotes nesse viés, e eu, como eu disse, negativamente, ridicularizado, o presidente da outra bancada diz que a democracia, olha, abre aspas, a democracia e liberdade só existem porque as Forças Armadas querem. Francamente, Nájila, é um tropeço atrás do outro. Liberdade só existe quando há democracia.
E as Forças Armadas são instrumentos constitucionais para garantir a soberania nacional. Portanto, garantir a democracia. Não existe essa coisa de democracia e liberdade só existir por vontade subjetiva de quem está no comando. E veja, e logo depois que ele produziu mais esse tropeço, se via aquele quadro patético que faz lembrar as aldeias dos anciãos, das figuras antigas, dos sábios, que davam lições aos mais novos. Pois estava ali postado o presidente da República, não sei se você viu ontem na televisão, inerte, ouvindo o general Heleno tentar explicar para a nação, pela televisão, que o presidente confusamente não consegue se expressar. Você lembra? O general Mourão, o vice-presidente hoje do Brasil, ele foi moldado, impressionante, foi moldado, daquele general rude que pregava o golpe. Hoje é visto como um queridinho da mídia, como uma espécie de um democrata versátil. Então, eu dou um conselho, está na hora de repaginar o capitão presidente. Pois é, você falando assim, vem à cabeça que parece que é realmente o Mourão quem acaba consertando as besteiras que o presidente acaba falando. Você lembra da história dos filhos, que ele mesmo orientou o presidente e disse que acreditava que o presidente estava já resolvendo a situação com os dois filhos dele, e imediatamente, inclusive, cada um foi para a sua função. E agora mais um conserto. Eu diria que sorte, eu até diria que sorte do Brasil, né? Porque ninguém quer o pior. Sorte do Brasil tem cabeças pensantes e equilibradas no governo do Bolsonaro. Mas o que é que falta para o presidente talvez mudar de atitude, Arimateia? Falta uma boa assessoria, sei lá, assessores da comunicação que orientem melhor ele, ou é algo natural dele que ele não muda de jeito nenhum? Olha, até amanhã mesmo eu estou escrevendo sobre a mudança radical na forma de agir do general Mourão. E foi feita por um coronel do Exército, que é hoje o assessor de imprensa do Bolsonaro. Mas esse é um coronel talhado no jornalismo, no marketing, e fez isso muito simples, a media training no general Mourão. Que o general, como eu disse, saiu daquela forma brucutu de agir para essa lhaneza no trato. Ele trata até os adversários como se aliados fossem. Eu lhe pergunto se é uma maneira natural dele agir, porque não é feio assumir que agiu de uma maneira errada e tentar consertar. Eu fui ler sobre a história do Mourão, que eu tinha medo do Mourão como candidato, com aquelas loucuras que ele dizia. Mas aí depois eu fui ler que alguns generais, analisando hoje o novo Mourão, o vice-presidente Mourão, Hamilton Mourão, ele dizem que aquilo já era ele lá na caserna. Ele já se comportava daquela forma, mas sem aquela truculência que passou na campanha eleitoral. E quando eu falo de assessoria, eu lembro também que hoje o artista, por mais fama que ele seja, ele tem que ter uma boa assessoria e está sujeito a mudanças. E hoje eu acho que a pessoa que tem mais fama, que está mais na mídia, é o presidente da República. O presidente, ele foi eleito naquela loucura, né, eu te amo, eu te odeio. Então, e os seguidores adoram a forma deliberada dele agir. O problema é que ele tem que definir os temas e não agir dessa forma. Você veja agora, se você olhar as redes sociais, está lá um dos aliados dele, que é o ator Alexandre Frota, já ameaçando, dizendo que se o presidente ou o governo receber os artistas, parece que entre eles a Daniela Mercury, ele vai bagunçar da Câmara, quer dizer, vai bagunçar a base aliada. Quer dizer, da forma que o Bolsonaro está se comportando, como se ainda fosse o deputado lá na Câmara que podia abrir a boca e dizer todos os impropérios do mundo, ele vai terminar fazendo o quê? Criando uma celeuma tão grande na base aliada, vai dividir, vai irritar o núcleo pensante do seu governo, e vai ficar desmoralizado perante a opinião pública. Porque se você vê, agora eu repito, as redes sociais, as pessoas não respeitam mais o Bolsonaro. Você viu no carnaval, fizeram fizeram lá, tinha um bloco,
mandando o Bolsonaro tomar lá daquele lugar, quer dizer, chamando ele de miliciano. O grito de guerra é contrário à atitude do presidente. Chamando o Bolsonaro de miliciano, quer dizer, é um desrespeito. Por quê? Porque ele mesmo provoca isso. Enfim, como eu disse, eu acho que ele precisa ser melhor orientado e rever se realmente tem que mudar ou não. Agora, Arimateia, ontem nós falamos aqui sobre as investigações dos candidatos laranjas. E você citou até uma questão de que uma candidata não tinha obtido nem mesmo o voto dela. Você lembra? Sim, foi. Aí era, na verdade, se tratava, a referência era a doutora Davina Veloso. E o que, na verdade, a Davina foi a sua candidatura impugnada. Ela não só votou nela mesma, claro, como ainda obteve 1.244 votos. Ela teve 1.245 votos. Então, um dela e os outros 1.244 votos conseguidos na disputa de um mandato de deputado federal. Ela, no entanto, aparece no site do TRE sem nenhum voto, mas na verdade porque sua candidatura foi impugnada. Mas ainda assim, a informação que eu tive é de que ela devolveu os 20 mil reais que tinha recebido do fundo partidário. Tem outra questão, a candidata Yolanda Rego, ela figura entre as candidatas que receberam muito dinheiro e tiveram poucos votos. Mas ela declarou que entrou na cota das mulheres, também explicando que apesar de não ter se elegido, trabalhou muito na campanha por todos os candidatos da sua coligação. E ela ficou na quinta suprença da coligação. Bom, corrigido então. Por hoje é só, Arimateia. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Bom final de semana para você. Para todo mundo. E no próximo bloco, domingo tem jogo entre líder e vice-líder do campeonato piauiense. O River vai em busca do primeiro lugar na competição.